Quero que saibas, doutor, que é a contragosto que eu procurei tratamento para o meu caso de claustrofobia. Foi após muita insistência da minha família que resolvi marcar uma consulta nessa clínica psiquiátrica. Até entendo a posição da minha mãe e de minha irmã, que se veem preocupadas com meu sofrimento perturbador. Mas é muito constrangedor para mim relatar a situação que me fez desenvolver essa aversão descontrolada por qualquer lugar fechado ou abafado. Tenho medo de que, após ouvir o meu relato, você irá considerar demente, mas juro que tudo o que direi se resumirá exclusivamente a fatos acontecidos e não haverá nenhum acréscimo imaginativo em minha história. É necessário dizer que há pouco tempo eu era uma pessoa normal e não acreditava em nada que não pudesse ser comprovado pela ciência. O caso que desencadeou em mim este trauma angustiante aconteceu há menos de 2 anos atrás, quando viajamos minha irmã e eu para uma pousada no sul da Bahia. Havíamos viajado por várias horas e já estávamos próximos à divisa de Minas quando nos deparamos com uma obra na estrada e foi preciso pegar um desvio que aumentava a viagem em mais ou menos 2 horas. Este desvio passava por uma estrada pouco movimentada e distante de qualquer civilização. Depois de dirigir por algum tempo, neste desvio encontramos um pequeno posto de combustível na margem da estrada e resolvemos parar. O carro precisava ser reabastecido e eu precisava muito usar o banheiro. Aquele posto era realmente muito precário e dava a impressão de ter parado no tempo. Contava apenas com 2 bombas, daquelas bem antigas, e o funcionário era um sujeito com cara de poucos amigos. Eu perguntei pelo banheiro e ele me indicou uma porta no final de um corredor escuro e úmido. Quando eu abri a porta, eu me deparei com um banheiro mais sujo e fétido que eu já conheci, mas não tinha outra opção ao menos de 80 quilômetros dali. Era um banheiro bem pequeno, com um único vaso e uma pia com um espelho velho grudado na parede. As paredes do banheiro não eram revestidas de cerâmica, como é de se esperar, e estavam muito rabiscadas com várias bobagens que geralmente se encontram em um banheiro público. Enquanto eu usava o vaso, uma frase em particular chamou minha atenção. Estava escrito assim: "Não leia em voz alta", e a seguir vinha a frase: "Que Cláudio descostia e fede". Como eu julgava tudo uma bobagem, eu li a maldita frase. Nada aconteceria de diferente naquele instante, e eu nunca mais lembraria deste acontecimento se o que tivesse depois não tivesse me traumatizado tanto, doutor. Quando eu terminei minhas necessidades e tentei dar descarga, ela não funcionou. Dane-se, que eu pensei, só quero dar o fora daqui. Quando tentei usar a torneira, a água também não saiu, e eu amaldiçoei daquele banheiro maldito. E o frentista por não me dizer que faltava água no banheiro. Mas nada disso teria ainda importância para mim, e seria apenas um contratempo se eu não tivesse encontrado a porta trancada. Eu forcei o trinco com toda a minha força, tentei girar o sentido diferente, fiz tudo o que pude, mas a maldita porta não abriu. Após esgotar as tentativas de abrir a porta, eu comecei a gritar por socorro e chutar a porta, para que minha irmã frentista viesse abrir pelo lado de fora. Meus gritos começaram bem leves e foram se transformando em urros violentos à medida que o tempo passava e ninguém vinha me socorrer. Eu gritei e chamei por muito tempo, até perceber que, apesar da pouca distância que me separava da bomba, meus gritos não estavam sendo escutados. Tentei então abrir a porta pela janela do banheiro, mas meus esforços foram igualmente em vão. O trinco não abria de forma alguma. Foi possível perceber que havia naquela atmosfera algo maligno, sobrenatural, mas que eu não sabia dizer o que era. Algo que me impedia de sair daquele banheiro ou pedir ajuda. O tempo foi passando e eu me cansei de tentar sair e resolvi aguardar que alguém percebesse minha demora e viesse em meu auxílio. O tempo fluiu, lento e amargo, enquanto eu esperava, e o odor desagradável parecia aumentar a cada instante. A luz do dia foi diminuindo e ninguém veio me salvar. Então, quando tentei acender a luz do banheiro, tive outra desagradável surpresa. A lâmpada não acendeu. Com a noite, vi os insetos. Não sei de onde saíram aqueles malditos e asquerosos seres que tornaram minha pior experiência naquele inferno ainda pior. Mosquitos barulhentos
com ferroadas dolorosas. Baratas que voavam de um canto a outro, e vez outro que pousavam em mim, outros bichos que se arrastavam pelo chão e subiam em minhas pernas. A noite passou, sem que eu conseguisse fechar os olhos por um minuto sequer. Com o raiar do dia, aquelas malditas criaturas voltaram para onde havia saído e me deixaram novamente na solidão daquele cubículo fedido. Por várias outras vezes eu tentei chamar por socorro ou abrir a porta, mas todas as tentativas não resultaram em sucesso e só fizeram meu desespero aumentar. Em algum momento do dia, a água do vaso começou a subir sem parar e inundar o banheiro com esgoto. Em pouco tempo, aquela água poluída e fedorenta alcançaria meus joelhos, se eu não tomasse alguma atitude. Mesmo com muito nojo, eu enfiei a mão no vaso, procurando encontrar alguma coisa que pudesse estar entupindo a saída d'água no vaso. Meus dedos tocaram num objeto estranho, e então eu segurei e puxei para fora. Deus do céu, só de lembrar daquilo meu estômago embrulha até hoje. O objeto que estava entupido do vaso era um pedaço de mandíbula humana. Passei um bom tempo vomitando e me recuperando do choque, mas a água parou de subir. Após me recompor, decidi procurar alguma forma de sair daquele inferno. Neste momento, eu já tinha certeza que minha prisão naquele terrível cárcere não era algo natural. Tinha certeza que o encantamento que eu li era responsável por aquela maldição, e se existia um encantamento para me prender ali, havia um para me tirar. Comecei a procurar em todos os cantos do banheiro por um ou outro encantamento de libertação, mas não encontrava nada relevante. Até que me ocorreu procurar alguma coisa no espelho. Mal sabia eu que aquele lugar maldito ainda me reservava uma última e desagradável surpresa. Quando olhei o espelho, não vi o meu rosto refletido como devia ser, mas um rosto completamente desconfigurado e sem vida, como se eu tivesse morrido e em decomposição. Mas eu não tinha escolha. Decidi quebrar o espelho, procurei algo que eu pudesse usar como martelo, e a única coisa que eu achei foi a torneira. Por sorte, ela era daquelas que saíam ao desenroscar sem usar ferramentas. Então eu arranquei e quebrei o espelho. Como eu esperava, atrás do espelho estava o encantamento, e eu li em voz alta: Aperiti, portai e fere. Neste momento, eu ouvi um clique na tranca do banheiro. Eu testei a maçaneta e ela abriu sem oferecer resistência. Quando eu saí porta fora e olhei para dentro do banheiro, tudo estava como quando eu entrei. O espelho estava inteiramente novo na parede e o piso seco como se o esgoto nunca tivesse entupido. Quando cheguei do lado de fora do posto, minha irmã ainda estava abastecendo o carro. E então eu percebi que o tempo havia passado de forma diferente enquanto eu estivera dentro do banheiro. É claro que ninguém acreditou em minha história e pensasse ser um delírio meu. E tenho a certeza que você pensa igual. Mas desde aquele maldito dia, nunca mais duvidei de maldições e forças ocultas.